Olá, sexto ano! Hoje nós vamos corrigir as atividades da apostila. Na página 34, o exercício 22, nós temos: Malu foi a uma papelaria e comprou algumas caixas de canetas. Cada caixa custava R$ 48 e continha 16 canetas iguais. Considerando-se que ela tenha comprado 80 canetas, pergunta-se qual era o preço de cada caneta na letra A. Quanto que custa cada caixa? Cada caixa de caneta custava R$ 48 e continha quantas canetas? 16, né? Então, 48 dividido por 16 é R$ 3. Então, esse é o preço unitário. Esse é o preço de cada caneta. A letra B pergunta: quantas caixas Malu comprou? Se ela comprou 80 canetas, dividido pelo número de canetas que tinha em cada caixa, que é 16, quantas caixas que ela comprou? 80 dividido por 16 dá 5. Então, ela comprou 5 caixas. Letra B. E na letra C, quanto Malu pagou no total por essa compra? Malu pagou R$ 48, que foi o preço de cada caixa, vezes 5, que foi o número de caixas que ela comprou. Então, ela pagou R$ 240. Letra C. Questão 23, da página 34. No anfiteatro, as cadeiras estão dispostas em 24 fileiras, em 18 cadeiras em cada uma delas. Para uma cerimônia de formatura, serão reservadas as 6 primeiras cadeiras das 12 fileiras centrais, a fim de acomodar os formandos. Quantas cadeiras estarão disponíveis para os demais convidados? Então, o que o enunciado está te dando de informação? Que no total tem quantas fileiras? 24 fileiras com 18 cadeiras. Só que vão estar reservadas as 6 primeiras cadeiras das 12 fileiras centrais, né? Então, ele quer saber quanto que vai estar liberado, quantas estão disponíveis para os demais convidados. Então, no total de cadeiras, tem 24 fileiras e 18 cadeiras. Esse é o total de cadeiras dispostas. São 432 cadeiras dispostas. E quantas que estão reservadas? As 12 fileiras vezes as 6 cadeiras, né? Então, 72 cadeiras reservadas. É só multiplicar. Então, se tem 432 cadeiras no total e 72 já estão reservadas, como que a gente vai saber quais as que estão disponíveis? É só diminuir 432 por 72. Tem 360 cadeiras que estarão disponíveis para os demais convidados. Na questão 24, pede para observar a sequência de figuras. Quando a gente observa essa sequência de figuras, o que a gente já pode perceber? Que começa com um quadradinho vazio, depois o quadrado tem um triângulo dentro, o triângulo passa a ser escuro, depois o triângulo está branco, depois o triângulo está de cabeça para baixo, branco, depois o triângulo está de cabeça para baixo, preto, depois o quadradinho está todo preto, e depois passa a se repetir toda a sequência. Então, a sequência se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E assim vai se repetindo mais 7 vezes. E aqui tem uma reticência. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai continuar. Então, qual que é a pergunta? Qual é a 129ª figura dessa sequência? Apresente o raciocínio utilizado para chegar à resposta. Ela quer saber qual é a figura que aparece nessa posição aqui.
Olha como eu coloquei para vocês. Observando a sequência, é possível perceber que a cada 7 posições, a sequência de figuras se repete. Então, para a posição 129ª, tem-se. A gente só dividiu pelo número de sequências. A gente já fez mais 2 outras questões assim, lembram? Então, 129 dividido por 7 vai dar 18, a continha aqui. Então, o dividendo é o 129, o divisor é o 7, o quociente é 18. Só que quanto que sobrou? Sobrou 3, esse aqui é o resto, né? Então, o padrão repetido de figuras irá ocorrer quantas vezes? 18 vezes. Por completo, e mais 3 figuras do padrão irão ser necessárias para se alcançar a posição 129, né? Nessa sequência. Então, a figura da posição 129 será a mesma que ocupa a 3ª posição. É a mesma forma que a gente respondeu as outras questões que a gente passou semana passada e semana retrasada, né? Então, a gente divide pelo número de sequências, a posição que ele quer descobrir. O resto vai ser, a posição vai ser a figura que ele vai querer, que ele quer saber. Tá perguntando o quê? Apresente o raciocínio, né, de qual é a figura dessa sequência. A figura vai ser qual? A que ocupa a posição 3. A questão 25 pergunta assim: Clotilde trabalha fabricando trufas e precisa de 2.000 gramas de chocolate puro para produzir certa quantidade encomendada. Na mercearia, ela encontrou apenas barras de 250 gramas do produto, que custavam R$ 7,00 cada uma. A letra A pergunta: se ela fizer o pagamento com 2 notas de R$ 50,00, quanto ela receberá de troco? Então, Clotilde, ela precisa de 2.000 gramas de chocolate puro, só que ela só encontrou as barras de 250 gramas. Então, como que a gente vai fazer? 2.000, né? Dividido por 250 gramas, que vai dar 8. Então, dona Clotilde precisa o quê? Comprar 8 barras de 250 gramas para obter os 2.000 gramas necessários. Como cada barra custa R$ 7,00, ela vai gastar quanto? 8, né? De 8 barras vezes R$ 7,00, que custa cada barra. Ela vai precisar de quanto? R$ 56,00. Seu troco será de... Ela vai dar 2 notas de 50, então ela vai dar quanto? R$ 100,00, né? Menos o valor que vai ficar com o vendedor. Então, o troco dela vai ser de R$ 44,00. E na letra B? Na letra B pergunta: quantas barras de chocolate Clotilde deverá comprar para realizar o seu trabalho? As 8 barras que a gente já calculou aqui. Esse é o resultado da letra B. A gente já tinha calculado para saber quanto que ela ia ter de troco. 8 barras na letra B. Então, 26 da página 34. Uma escola precisa comprar mesas e cadeiras novas para seu refeitório. Cada mesa deverá ter 4 cadeiras que serão distribuídas nos 3 setores do refeitório, nos quais cabem 8 fileiras de mesas em cada um. Em cada fileira cabem 14 mesas. Quantas mesas e cadeiras deverão ser compradas? Então, o que o enunciado diz? Que no refeitório tem o setor 1, o setor 2 e o setor 3. E em cada setor tem 8 fileiras com 14, mesas, né? Então, cada setor tem 112 mesas. 112 vezes 3, que é o número de setores, ele tem no total 36 mesas. 336 mesas. E para saber o número de cadeiras? Se está falando que tem 4 cadeiras em cada mesa, é só multiplicar por 4, tá? Cada mesinha
tem 1, 2, 3, 4 cadeiras. Então, multiplicando por 4 o número de mesas, a gente tem um número de cadeiras, tem 1.344. Agora, a questão 27, mais uma questãozinha de padrão. Observe essa sequência de figuras. Aqui tem um quadradinho pintado, aqui tem 2, aqui tem 3. Depois o 3 fica de cabeça para baixo, o 2 e o 1. E assim repete. Então, a sequência, ela se repete a cada quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pergunta qual é a figura nessa posição, certo? Então, como eu falei, o reticência significa que essa sequência vai continuando se repetindo. E ele quer saber qual é a figura que está nessa posição aqui. Então, como que a gente vai fazer? Como a gente fez a questão 24. A gente vai dividir essa posição que ele deseja saber pelo número de vezes que a sequência vai se repetindo. A cada 6 vezes, ela vai se repetindo. Então, vai ser 593 dividido por 6. 593 dividido por 6. Então, vai dar 98. Só que quanto que dá o resto? 5. Então, a figura nessa posição que eles estão pedindo será a mesma que ocupa a quinta posição. A posição que ele quer saber é sempre o resto. A última questãozinha da página 34. Numa indústria, enchem-se 10 garrafas em 15 segundos. Cada engradado para armazená-las comporta 24 garrafas. Quantos engradados são necessários para meia hora de produção nessa indústria? Então, qual a informação que o enunciado fornece para a gente? Que enchem-se 10 garrafas em 15 segundos. E está querendo saber o quê? Quantos engradados são necessários para meia hora de produção? Então, se a gente sabe que 10 garrafas são em 15 segundos, 40 garrafas em 1 minuto, certo? Por quê? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 4 vezes 15, que é 4 vezes 15 segundos, que corresponde a 60, vai ser quanto? 1 minuto, 40 garrafas. E se a gente quer saber de meia hora, vai ser 30 minutos vezes 40, que vai dar 1.200. E por que eu dividi por 24 aqui? Porque cada engradado, para armazená-los, comporta quantas garrafas? 24. Então, 1.200 dividido por 24 são 50 engradados. Essa é a resposta da questão 28. Obrigada, pessoal. Bons estudos.